Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de julho, e o tema do estudo de hoje é Um Legado Duradouro. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo, está em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 6 e 7. E essa passagem bíblica nos ensina o seguinte: na qual exultais, ainda que por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui, o apóstolo Pedro estava escrevendo para pessoas que enfrentavam dificuldades e muitas vezes se sentiam sozinhas. Ele escreveu aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, conforme essa primeira carta de Pedro no capítulo 1, no versículo 1. Essa é a região que conhecemos atualmente como Turquia Ocidental. Um pouco depois, o apóstolo disse que sabia que estavam experimentando várias provações, como acabamos de ler no versículo 6 de 1 Pedro capítulo 1. Ser cristão naquela época era algo novo. Havia poucos crentes espalhados por vários lugares em que eram a minoria e muitas vezes eram mal interpretados, na melhor das hipóteses e na pior, perseguidos. Pedro lhes assegurou, no entanto, que essas provas não eram aleatórias e nem caóticas. A fé genuína é o objetivo daqueles que perseveram em meio a várias provações. E isso é tão importante que eu vou dizer mais uma vez. Preste atenção. A fé genuína é o objetivo daqueles que perseveram em meio a várias provações. Quaisquer que tenham sido as provações e os sofrimentos dos cristãos da época do apóstolo Pedro, como compará-los à eternidade que os espera quando Jesus Cristo voltar? As palavras de Pedro para eles são as palavras de Deus para nós, independentemente do que estejamos enfrentando. Por mais difíceis ou dolorosas que sejam nossas provações, nunca, mas nunca devemos perder de vista o fim último, a vida eterna, em um novo céu e uma nova terra, sem dor, sofrimento e nem morte. Com essa promessa diante de nós, que nos foi garantida mediante a morte de Jesus, é importante que não percamos a fé. Em vez disso, em meio às provações, peçamos que o Senhor nos livre de tudo que prejudica a nossa fé. Sintetizando tudo o que estudamos hoje, não importa a provação, a dificuldade, o problema ou qualquer outra coisa difícil que você esteja enfrentando agora. Na verdade, todos nós passamos por problemas seríssimos. Por isso, em nenhum momento podemos perder a fé. A provação é uma realidade que todos os cristãos vão enfrentar. Em maior ou menor grau, vai acontecer. O mais importante em tudo isso não é ficar calculando o tamanho da dificuldade ou do problema. O importante é nós tomarmos a decisão de ficar perto de Deus, de confiar nele, aconteça o que acontecer. Ele recompensa os que agem assim. Ele, o Senhor, sempre ajudou, sempre socorreu, sempre salvou aqueles que confiam nele. Por isso eu faço um convite. Confia no Senhor. Essa provação que você está enfrentando agora vai passar. Agora, vai passar se você confiar no Senhor. Confia nele. Não reclame, não murmure, não jogue a culpa nos outros. Apenas confia no Senhor. E eu te faço uma pergunta. Você já leu sua Bíblia hoje? Parte da vitória que vamos ter sobre as provações está em lermos a Bíblia e em abrirmos a palavra de Deus, porque lá nós vamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós. E muitas soluções para os problemas nós encontramos na Bíblia.
abra sua Bíblia. Leia a palavra de Deus, tá bom? Deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que é Provérbios, do capítulo 12 ao capítulo 15. Um grande abraço. Que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe muito. E com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá.